Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de abril. Bom, no cenário internacional, o mês de abril foi marcado por uma forte volatilidade, né? Apesar de, quando a gente olha, né, o início com o fechamento, se pega a Bolsa Americana, por exemplo, né, que fechou praticamente no 0 a 0, né? A gente até separou aqui um gráfico para mostrar o tamanho da volatilidade, né, durante o mês, após o Liberation Day, o Trump, né, anunciou todas as tarifas para todos os países. Isso trouxe aí uma onda de incerteza, insegurança aí global para os investidores, tamanha que fez com que a Bolsa Americana, né, caísse aí 15% e depois das mínimas se recuperasse praticamente 17% aí de alta para fechar o mês aí, praticamente aí com uma leve alta no 0 a 0. Né? Então foi um estresse muito grande, porque a fórmula que, né, o Trump anunciou, e a forma como foi colocada, né, com papelão, com o nome de todos os países, com as tarifas, né, sem uma lógica que o mercado estava discutindo, trouxe muita insegurança. E ao longo, né, de quase 10 dias, né, ainda começou a escalar com a China. Né? Toda vez que, né, o Trump anunciava um aumento de tarifas, a China vinha e revidava e subia também, né, estavam ali a 145% já de aumento de tarifas, trazendo uma incerteza enorme, né, para todas as posições, ninguém cedendo, né, até que, com a forte piora nos mercados, o Trump recuou, né, e anunciou suspensão, né, de quem foi tarifado acima de 10%, né, ganhou 90 dias aí para ter um espaço para negociar. Quem ajudou muito foi o presidente JP Morgan, Jamie Dimon, que veio com uma entrevista aí na Fox News pedindo isso, né, porque estava com muita incerteza, não dava tempo de negociar num prazo tão rápido. Então isso ajudou, né, a acalmar os mercados ao longo do mês. Né. Quando a gente olha o fechamento, parece que foi mais um mês, né, com pouca volatilidade, né, de alguma tendência, mas foi, né, o índice de volatilidade da Bolsa Americana, o VIX, né, passou aí de 70%, né, esteve movimentos fortes no dólar, nas commodities, tá? Inclusive os emergentes chegaram a sofrer bastante também ao longo do mês e tiveram uma forte recuperação na reta final. Né? Então acho que o principal para os mercados foi que, né, Trump começou a recuar e existe uma expectativa também, né, de que vai recuar em relação à China. Eles vão começar a conversar e começar a se entender. Tá? Mas essa volatilidade já começou a afetar os dados, né, o que a gente chama de soft data, né, expectativas de alguns indicadores da economia americana, que estão vindo muito para baixo, indicando, né, que a gente vai ter aí um mês de maio, junho bem fraco na economia. A gente tem visto indicadores de importação e exportação de container, mostrando que, né, já está afetando né, essa onda de tarifas, que todo mundo parou, né, para esperar como é que vai ser. Então vai ter um impacto na atividade nos próximos meses. Né? Todo mundo tem revisado, né, o PIB global para baixo, mas principalmente a China, que vai ser a grande perdedora, né, que vai sofrer com isso. Afetou a curva de juros globais, afetou algumas commodities importantes, como o petróleo, né, que caiu 18% no mês, né, que não só tem certeza com o crescimento global, mas também a OPEC está voltando a aumentar a produção. Né, então isso tudo tem ajudado aí a botar o preço do petróleo para baixo. A gente teve também alguns bancos centrais continuando o ciclo de queda, né, o ECB, Banco Central Europeu e o Canadá. Em destaque o ECB, que continua com uma sinalização, né, mais dovish, indicando que vai continuar caindo, até porque ele está tendo um choque, né, na moeda está valorizando muito, junto com a queda das commodities.
Isso vai ajudar muito a colocar a inflação na Europa para baixo e vai facilitar a vida aí do Banco Central Europeu continuar nesse ciclo de queda. Mas o resumo é esse, muita volatilidade, acho que a gente passou aí pelo auge desse estresse, né? Acho que o Trump recuou, o governo americano recuou, né? O Scott Bessent, ministro do Treasury dos Estados Unidos, parece que está com mais voz, está conseguindo conduzir as negociações, e a expectativa para amanhã agora é que sejam anunciados vários acordos com vários países e que, enfim, a China e os Estados Unidos comecem a sentar na mesa para negociar como é que vai ser, né, as tarifas daqui para frente. Bom, e no Brasil, né, toda essa confusão no mercado internacional acabou ajudando, né, não só o Brasil, mas os mercados emergentes, porque o resultado dessa incerteza toda, né, com tarifas, com crescimento global, né, e com essa rotação que a gente tem visto, né, na perda do excepcionalismo americano, né, no dinheiro saindo dos Estados Unidos, né, para o resto do mundo, tem resultado no dólar fraco, e com essa incerteza no crescimento, as commodities caíram, né, em especial o petróleo, né, como mencionei, caiu 18% no mês, e está resultando no impacto deflacionista, né, muito grande para os países emergentes e para o Brasil, né, que a gente vai ter de um lado as commodities mais baixas com um dólar fraco global, e do outro você tem a China, que vai ter que exportar para o resto do mundo. Então a China vai deixar de exportar para os Estados Unidos, porque está muito caro, ninguém vai querer os produtos dela, né, com 150% aí de tarifa, e vai acabar que ela vai redirecionar isso para o resto do mundo, em especial para o Brasil. Então o Brasil se beneficiou disso, mudou bastante o cenário, né? Lembrando que no mês passado a gente estava falando aqui do Banco Central mais rock, falando de Selic acima de 15, né, atividade mais forte, a inflação ainda incomodando. E todo esse choque que a gente viu aí em abril, abriu aí uma janela, um espaço para o Banco Central sinalizar aí um último aumento aí da Selic e parar aí um bom tempo para olhar os impactos aí na economia, né? Então isso foi bem importante, ajudou os ativos aqui, né, no Brasil, em especial o curva de juros, né, que teve um fechamento, né, expressivo, está precificando em um fim do ciclo ali em 14,75, já é o início de corte a partir do final desse ano, e a Bolsa Brasil teve aí também um grande alívio, né, subiu aí no redor de 4, 5% no mês, e o real, né, conseguiu ficar estável, apesar da grande volatilidade ao longo do mês, né, chegou a voltar para 6,10, né, e fechou aí próxima ali de 5,60 e 5,70, né, e com as commodities mais fracas, resultando do impacto aí que vai ajudar o Banco Central a controlar a inflação daqui para frente. Então foi, né, toda essa confusão do externo ajudou a beneficiar aí as economias emergentes, em especial o Brasil. Esse foi o destaque do mês. Bom, agora falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, nesse mês aí de forte volatilidade, né, os fundos macros se beneficiaram disso, né, a gente conseguiu aí com, né, posições, né, tanto em bolsa, em juros e moedas, adicionar aí retorno aí no mês. Foi um ótimo mês para os fundos macros. Os fundos de renda fixa acabaram sendo, né, mais um mês de recuperação, né? Começamos o mês ali mal, com posições contrárias, né? Então a gente estava ali naquele case do Banco Central sinalizando aqui que seria que acima de 15, mais ROC, né? A gente estava tomado nos juros americanos também, depois do Liberation Day, depois do anúncio das tarifas, da confusão toda que deu nos mercados, a gente, né, foi zerando de posições, revendo as posições, revendo o cenário, né? Então a gente mudou bem a cabeça com a parte de juros aqui no Brasil, né, principalmente, que a gente estava, né, o ano todo com o viés tomado, e depois dessa mudança de cenário, a gente achou um impacto mais deflacionista aqui no Brasil, né? Tudo que a gente explicou ao longo do reporte, né? A China vai ter que exportar mais, o dólar está fraco global, as commodities caíram, então o BC vai, né, sinalizar aí um fim do ciclo. Essa ajuda com o Rio de Juros no fechamento, a gente estava tomado, virou a mão, né? O macro terminou aí no 0 a 0, os fundos de renda fixa ganharam aí ao redor de 0,30, 0,35 no mês, porque o renda fixa estava um pouquinho maior,
em função do macro, ter outras posições, principalmente de carteira que, né, na bolsa que foi muito bem, né? Então, se pegar a bolsa e o destaque positivo aí com 2,07 de ganho no macro, teve um ganho de, né, carteira contra o índice, teve um ganho de short em petrolíferas também, vai pegar essa forte queda do petróleo, e a gente se aproveitou muito dessa volatilidade da Bolsa Americana, né? Tanto pegando venda da Bolsa Americana, quanto depois pegando, né, uma posição comprada ao longo do mês. Tá? E o juro internacional foi destaque negativo, né, porque a gente focou mais na parte longa, né, tipo 10 anos, né, pelo fato do Fed que não ia cair o juro agora, e ele fez toda essa sinalização, todo esse discurso, né, mais rock, que queria ver os impactos das tarifas, como é que ia ser, isso ia cair mais para frente, se fosse preciso. A gente achava que ia ter um efeito, né, na curva, né, da parte longa fechando, só que os Estados Unidos operou que nem um mercado emergente, né? Então teve ali, né, a venda do dólar, teve a venda de bolsa e, né, a venda dos bonds, né? Então tomaram um juro longo, um movimento que chegou a acontecer ali na época da pandemia também, teve um componente técnico também, mas foi mais uma versão a risco de Estados Unidos, né? Que a gente já tinha visto um movimento parecido com a Inglaterra, nos últimos 2 anos, e a gente viu agora de perto nos Estados Unidos, né? Então, da mesma forma que a gente teve ali, acho que em 3 dias, a maior queda da Bolsa Americana da história, a gente teve em 3 dias a maior alta do juro longo americano na história, né? Então, o juro longo, né, se pega 10 anos, chegou a fechar ali de 4,30, 4,40 para 3,80, e ele saiu do 3,80 para o 4,60 muito rápido, abriu bastante. A gente estava tomando em juros, virou a mão, né, achando que os juros iam fechar, chegou a fechar um pouquinho, depois teve aquela forte abertura, né? Então, por isso a gente teve um resultado negativo, tanto no macro quanto nos fundos de renda fixa nos juros internacionais. Na parte de moedas, também operando, né, comprado mais tarde, comprado vendido no dólar aqui, contra o real, principalmente, né? E como é que a gente entrou em maio, né? A gente acha que vai ter um impacto na atividade global, os indicadores dos Estados Unidos de maio e junho vão começar a sentir, então a gente tem um viés de estar aplicado de juros nos Estados Unidos, né, também aplicado aqui no Brasil, tá? E na bolsa vamos seguir aí mais tático, né, com viés positivo, né, hora trocando, né, comprado em bolsa Brasil, hora mais comprado em bolsa americana. Mas está o mercado ali, né, para estar bem tático, para estar ali na mesa, olhando as notícias, olhando os headlines, que tem mudado muito aí cada negociação que vem saindo. Então acho que maio vai ser muito importante para definir aí qual vão ser os acordos que vão sair. Vamos ver se vai definir se vai ter de fato uma reunião de Estados Unidos e China para iniciar uma reaproximação para com isso, enfim, acho que a volatilidade tem uma queda aí, a gente tem um cenário, né, de mais tendência. O fato é que a gente acha que, mesmo a gente revendo bastante do que foi anunciado de tarifa, né, se ficar com 10%, já é um impacto global negativo na atividade. Então isso vai ajudar esse ambiente aí de, acho que, menos crescimento, vai favorecer os emergentes. Já estava tendo uma rotação global grande, sair dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então a gente acha que isso veio para ficar. Acho que vai ajudar aí um ciclo de queda aí de juros de países emergentes olhando para frente. A gente vai estar mapeando isso de perto e vamos tentar capturar esse movimento. Olá pessoal, eu sou Vitor Ari, sócio e gestor de crédito aqui da Novos Capital. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mercado de crédito no mês de abril e nossa visão aqui para os próximos meses. Então, o mês de abril não apresentou nenhuma mudança de direção no mercado de crédito. A gente, na verdade, viu uma continuidade do movimento que já tinha se iniciado no mês de março, onde a gente viu uma reversão dos resgates líquidos ali que vinham acontecendo na indústria nos últimos meses. Então, praticamente tinha ficado uma captação líquida zerada ali em março, levemente positiva, e esse movimento continuou ascendente ali até que em abril a gente teve uma captação líquida positiva na indústria de crédito,
mais concentrada ali nos fundos high grade e também nos cash enhanced ali, enquanto os fundos infra ainda ficaram com uma captação líquida levemente negativa, né? Essa captação líquida positiva ali na indústria trouxe, né, um certo volume para o mercado secundário. A gente viu um apetite maior por parte dos fundos e dos alocadores que vinham em meses anteriores trabalhando com nível de caixa mais baixo. Esse volume de demanda, né, atrelado com uma oferta no mercado primário que teve um arrefecimento, né, foi um pouco mais tímida, né, então essa junção desses dois fatores trouxe um volume mais comprador, mais forte ali no secundário, e isso fez com que a gente visse um movimento de fechamento de spreads ali em torno de 6 bips nas debêntures tradicionais, e um movimento de uma leve abertura nas debêntures de infraestrutura, né, que são as incentivadas. Quando a gente olha, né, daqui para frente, a gente vê que o mercado de crédito continua sendo ainda trazendo um apetite por parte do investidor, que a gente vê que teve essa aversão ainda ali aos ativos de risco, a outras classes de fundos, mesmo que a gente começou a ver um movimento, né, de risco tendo uma certa retomada ali, muito drivado pelo cenário internacional, mas a gente viu que isso continuou tendo um bom apetite ali, né, para o mercado de crédito, que faz a gente ter um olhar que, para níveis de spread de crédito, né, a gente imagina uma certa continuidade dos níveis atuais. Por outro lado, a gente volta a mencionar aquilo que a gente já vinha comentando desde o mês passado, né? A gente viu esse movimento de fechamento de spread marginal quando a gente pega o índice amplo como um todo, mas a gente viu que houve uma certa dispersão ao redor desse índice, então a gente viu que alguns dos papéis tiveram uma abertura de spread, sofreram um pouco ali com a abertura de spread em casos mais específicos, mas a gente continua tendo o cuidado de separar ali aqueles papéis que a gente ainda vê prêmio dos que a gente ainda não vê prêmio, né? Então, aqueles que tiveram spreads muito amassados desde do fim do ano passado para hoje, aqueles papéis ultra high grade, que estão em níveis ali muito fechados, a gente vê papéis que não tem muito prêmio, e alguns daqueles nomes que foram mais machucados ali, onde o mercado bateu um pouco mais, que são empresas que têm um cunho menos high grade, apresentando bastante prêmio, né? Obviamente tendo que separar ali o joio do trigo na análise de crédito, que se torna a parte mais importante ali, mas a gente vê que existe muito prêmio em alguns desses nomes, né? Então é onde a gente vem buscando ali, vem perseguindo ali esses prêmios. A gente sabe que isso pode levar algum tempo até ter uma conversão ali para a captura desses prêmios, mas é o que a gente vem buscando ali, e foi exatamente isso que a gente viu ao longo do mês de abril, né? Querendo ou não, trouxe um pouco de vol e fez com que nossa cota ficasse ali levemente abaixo do CDI, em torno de 97% do CDI, mas a gente acredita ainda que podemos capturar esse prêmio ao longo do tempo. Olhando para frente, a gente tem essa alocação, a gente busca essa captura, mas a gente vem mantendo um portfólio mais leve, a gente vem mantendo um portfólio com nível de caixa mais elevado. A gente, depois da passada do ano, a gente ficou com um nível de caixa um pouco mais baixo, a gente entrou um pouco mais ali, ficou mais comprador ao longo do primeiro TRI, né? Então de janeiro ali a março a gente ficou com esse nível um pouco mais baixo, mas desde assim, ao longo do mês de abril a gente recalibrou, e é assim que a gente vem entrando também no mês de maio para um nível de caixa um pouco maior, ficando um pouco mais leve, principalmente fugindo dessas empresas que tiveram seus spreads ali muito amassados e concentrando um pouco mais onde a gente consegue capturar algum tipo de prêmio olhando daqui para frente. Então, isso é um pouco do que passou ali do mês de abril e como que a gente está posicionado e enxergando ali os próximos meses no mercado de crédito. Bom, é isso. Então, a gente está sempre aqui disponível, equipe de gestão, equipe econômica para tirar dúvida. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Entre em contato aqui com o nosso RI se tiver alguma dúvida, que a gente vai prontamente aqui vai responder. Então, obrigado a todos e até o próximo repórter mensal mês que vem.